Paz do Senhor, irmãos, amém? Pode ser melhor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glórias a Jesus. Muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede, me concede de estar aqui nesse lugar para poder deixar algo da parte de Deus. Estou muito feliz, quero louvar a Deus por essa igreja, pela vida do nosso pastor, nosso líder, que me acolheu de uma forma tão especial e carinhosa, a minha namorada, que aqui estamos fazendo parte dessa família. E eu louvo ao Senhor por isso. Hoje, além da minha mãe, minha avó veio nos visitar também. Minha avó que é uma grande companheira de oração, uma mulher que pensa numa mulher que ora. Graças a Deus por isso. Coluna de oração da nossa casa, da nossa família. E eu gostaria de louvar a Deus pela vida da minha avó. E se você puder, por favor, dê uma linda salva de palmas pela vida dessa mulher. Glórias a Jesus. Eu não quero me ser demorado, mas eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Primeira oportunidade que estive falando um pouco a respeito desse texto aqui. Só que essa semana o Espírito de Deus ele falou algumas coisas no meu coração. E eu gostaria de, em poucos minutos, compartilhar aquilo que Deus falou comigo através dessa palavra. Marcos capítulo 5. Nós leremos o versículo 31 e 32. Amém? Marcos capítulo 5, 31 e 32. Você que achou, diga amém? Diz assim a Bíblia. Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada a teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos teus pés e tremendo de medo. No 3, repita isso comigo. 1, 2, 3. Tremendo de medo. Mais uma vez. 1, 2, 3. Tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Pode se assentar em nome de Jesus? Eu sei que hoje é culto de intercessão, um culto que é intitulado por esse tema, mas o Espírito Santo ministrou algo no meu coração e eu queria compartilhar com vocês a respeito de medo. Medo. A Bíblia conta-nos uma história que nos é muito conhecida a respeito dessa mulher que havia 12 anos que padecia por um fluxo de sangue, uma doença contínua, fazia com que aquela mulher jorrasse sangue de dentro dela a todo momento sem que aquele sangue se estancasse. E a gente sabe que essa mulher passou por esses longos anos com disposição para achar uma solução para o seu problema, porque Lucas diz que aquela mulher gastara tudo que ela tinha. Aquela mulher foi atrás, aquela mulher gastou tudo que ela tinha com os médicos. Só que a Bíblia diz que nada do que aquela mulher tinha tentado fazer tinha solucionado o seu problema. Nada do que aquela mulher achava que era o certo para ela fazer havia solucionado aquela enfermidade que lhe havia se acometido. A Bíblia diz que aquela mulher é uma mulher que tem disposição para tentar encontrar uma solução para o seu problema. Só que aquela mulher, em todo momento que ela tenta buscar uma solução, ela ia na direção errada. Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, mas a sua enfermidade continuava ali. Só que aquela mulher, eu acredito que em determinado momento ouve falar da fama de Jesus. Porque a fama de Jesus percorria. Em todos os cantos era falado o que Jesus fazia, que Jesus curava os enfermos, que Jesus libertava os cativos, os endemoniados. Por todos os lugares era ouvido as maravilhas que Jesus operava. E eu acredito que em um desses momentos que alguém estava comentando a respeito do que Jesus estava fazendo, aquela mulher ouve falar o que Jesus fazia.
E a Bíblia diz que nesse texto Jesus agora está chegando de Gadara. Jesus está descendo do barco. A Bíblia diz que tinha uma multidão que o esperava, porque a Bíblia diz que aquela multidão já tinha experimentado dos milagres, já tinha ouvido dos ensinamentos de Jesus, e no coração daquela multidão criou-se uma expectativa a respeito das palavras do Mestre. Então, quando Jesus volta àquele lugar, Jesus é muito bem recepcionado, tem uma multidão esperando, as pessoas aguardavam, o coração daquelas pessoas ardia para que pudessem encontrá-lo outra vez, novamente. A Bíblia diz então que Jesus desce do seu barco, Jairo vem ao seu encontro, a história percorre, e a Bíblia diz que no meio desse momento, quando Jesus estava caminhando rumo à casa de Jairo, para então curar a filha dele que estava enferma, uma mulher, esta mesma mulher do qual nós estamos falando, que havia esse fluxo de sangue, atravessa toda essa multidão. Eu acredito que por incansáveis vezes você já ouviu que existia um certo preconceito com quem tinha esse tipo de doença, porque naquele contexto, naquela época, essas pessoas eram consideradas impuras, e por conta disso elas precisavam ficar do lado de fora do arraial. Aquela mulher rompe com isso, ela sai, ela rompe o seu limite, ela sai do arraial. O homem falou: daqui você não pode sair. Ela pega a informação que o homem dá e diz assim para o seu próprio coração: mas calma aí, quem está passando é Jesus. O homem disse que eu poderia vir até aqui, mas para me encontrar com ele, eu vou romper com aquilo que o homem disse que eu poderia fazer. Eu vou romper com os limites que o homem colocou sobre mim, porque eu acredito que quando eu tocar na orla do manto daquele homem, eu ficarei curada. A Bíblia diz que aquela mulher então, com fé no coração, ela começa de repente a se rastejar no meio daquela multidão. Aquela mulher de repente está fazendo um esforço, porque quem está perdendo sangue não tem tanta força assim, e já são 12 anos perdendo sangue. Eu acredito que aquela mulher já estava fraca, mas a Bíblia diz que com fé no coração, aquela mulher rompe o limite que o homem havia imposto sobre ela. Ela rompe toda uma multidão, até que ela toca na orla das vestes de Jesus. A Bíblia diz que nesse momento de Cristo sai virtude. Jesus se espanta e faz uma pergunta aos seus discípulos que nos parece ilógica. Ele olha para os seus discípulos e pergunta assim: quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, tem uma multidão que te aperta, uma multidão que te comprime. E o Senhor olha para nós e nos pergunta: quem te tocou? Só que Jesus olha para aqueles discípulos e diz: mas de mim saiu virtude. A Bíblia diz que Jesus está passando o seu olhar pela multidão, procurando esta pessoa que o tocou, até que essa mulher aparece outra vez no cenário. Só que a Bíblia traz uma informação que é muito importante e que de repente a gente ainda não tenha percebido isso. A Bíblia diz que aquela mulher, tremendo de medo, se apresenta aos pés de Jesus e diz para ele: foi eu quem te toquei. O que eu achei interessante, a partir disso que eu quero pregar, eu quero discorrer em alguns poucos textos com você, dentro de poucos minutos, para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Para aquela mulher ser curada, ela precisou romper com limites e uma multidão. Aquela mulher precisou fazer força, de repente empurrar alguém para lá, empurrar alguém para cá, puxar alguém para poder alcançar a orla das vestes de Cristo. Só que para aquela mulher poder se prostrar diante dos pés do Salvador e ter com ele um diálogo, receber não só a cura, mas também a salvação, aquela mulher não precisou vencer uma multidão, ela precisou vencer a si mesmo, porque a Bíblia diz e nos mostra que a única coisa que impedia daquela mulher chegar até a Cristo de imediato era o seu medo. E é aqui que eu quero começar a falar. Porque vida com Cristo não é sobre vencer multidões. Intimidade com Deus não é sobre vencer problemas. Intimidade com Deus não é sobre vencer lutas.
Essa mulher nos ensina que para um lugar aos pés do Salvador, ela não precisou vencer uma multidão. Quando ela venceu a multidão, ela tocou na orla, mas quando ela venceu a si mesma, ela se prostrou aos pés. Se você puder, segure na mão desse irmão, por favor, e diga assim para ele: vida com Deus é sobre vencer a si mesmo. Fala com mais fé, fala para ele: intimidade com Deus é para quem vence os seus próprios medos. Fala para ele: intimidade com Deus não é para quem tem capacidade de vencer multidões, mas é para quem tem capacidade de vencer a si próprio. Oh, aleluia! O que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer é que você está perdendo tempo tentando lutar com os teus problemas. Não que você tem que ficar parado diante deles, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que antes de você vencer os seus problemas, antes de você vencer o seu inimigo, você precisa vencer a si mesmo. A Bíblia, ela fala-nos de alguns personagens que também tiveram medo, e da forma como Deus, Cristo, utilizou desse sentimento que nos apunhala em muitas situações para tratar dessas pessoas. Eu me lembro que no capítulo 21 de João, Jesus, ele aparece na praia, onde Pedro, junto com alguns outros discípulos, estavam pescando. Tinham desistido desse negócio de evangelho. Depois que Cristo morreu, Pedro disse: eu vou largar tudo, eu não quero mais saber de seguir a Jesus. E a Bíblia diz que algumas pessoas acompanham a Pedro nesse seu pensamento, nessa sua atitude. A Bíblia diz que outra vez, como em capítulo 5 de Lucas, Pedro estava diante de um mar, tentou pescar a noite inteira, não pegou peixe nenhum. Aí em determinado momento, Jesus chega no cenário, pede para que Pedro lance a rede para o lado direito. Pedro lança, pega 153 grandes peixes. Mas eu quero que você preste atenção em uma coisa: mar para Pedro é lugar de medo e frustração. Vou te explicar. Capítulo 5 de Lucas, como já falei, Pedro pescou uma noite inteira e não pegou nada, frustrado. Marcos, capítulo 4, versículo anterior, versículo 35 em diante, Jesus estava dando um ensinamento. Em certo momento, a Bíblia diz que, estando já tarde, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: passemos para outra margem. A Bíblia diz que esses homens então entram no barco junto com Jesus. Jesus está dormindo, e no meio da trajetória daqueles homens, daqueles discípulos, incluindo Pedro, uma grande tempestade os cerca. A Bíblia diz então que naquele momento eles tiveram medo. Então o mar para Pedro aqui está simbolizando medo. Em outro momento em que Jesus manda eles atravessarem o mar, e que Jesus estava no monte orando, que Jesus vem andando por cima das águas, Pedro, estando no meio dos discípulos, fica atônito com o que eles estão vendo, acreditaram que era um fantasma e sentiram medo. Agora, no capítulo 21 de João, outra vez Pedro está diante do mar, pescando, e nada pega, se frustra. Então o mar para Pedro tem um significado talvez um pouco frustrante e amedrontante, porque no mar Pedro já sentiu medo, no mar Pedro já foi frustrado. Só que sabe o que eu acho lindo, pastor Antônio? É que principalmente no capítulo 21 de João, depois de uma grande frustração, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Jesus olha para ele e diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero te
te mostrar é que dentro de todos esses cenários que Pedro estava no mar e sentiu medo e frustração, após o seu medo, Jesus lhe trouxe um ensinamento ou um tratamento. E o que você está querendo dizer com isso? Que em determinadas ocasiões Deus vai te permitir entrar sim no lugar da frustração. Deus vai te permitir entrar sim na zona do medo. Mas para quê? Para te tratar, para curar a tua alma, para te ensinar. Então, se você puder levantar a tua mão, eu peço para que levante, por favor. E eu te digo uma palavra do coração de Deus. Tem vezes que você vai sentir medo, vai, mas não desista, porque é processo. Deus está tratando da tua vida. Quando o cenário parecer um pouco frustrante, um pouco amedrontante, quando as coisas parecerem não ir para frente, lembre-se que em algumas situações Deus te permite entrar no lugar do medo, para cuidar da tua alma, para te mostrar para que você veio, para te ensinar algumas coisas. Davi, em determinado momento da sua vida, ele se pega fugindo de Saul, com medo de morrer, porque Saul havia ameaçado Davi de morte. A Bíblia diz que Davi foge para a caverna de Adulão, e dentro da caverna de Adulão, Davi escreve o Salmo 57 e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem os meus medos ou as calamidades. No momento em que Davi sentiu medo, ele entendeu que ele não poderia deixar com que o medo o dominasse, a ponto de tirar dos seus lábios a canção, a ponto de tirar dos seus lábios, glória a Deus, o sentimento de salmodiar a Deus. E tem certos medos que nos trazem, que nos apunhalam, não é para nos parar, não é para nos fazer desistir, não. Na verdade, tem momentos que Deus permite que o medo nos alcance, para colocar no nosso lábio um novo cântico, um novo hino. Aleluia. Pega na mão desse crente aí, porque Jesus está falando com alguém, e diga: está sentindo medo? Pergunta para ele: está sentindo medo? Fala: Deus está colocando uma nova canção nos teus lábios. Deus está colocando uma nova canção nos teus lábios. Fala para ele: Deus está colocando uma nova canção nos teus lábios. Deus está renovando o teu hino de louvor. Fala para ele: quando o medo te apresentar, não temas, porque Deus é contigo. Mateus capítulo 26, versículo 30. A Bíblia fala uma coisa, mexe com o meu coração. Ela diz o seguinte: e tendo cantado um hino, foram para o Getsêmani, ou para o jardim. De repente, se você não sabe, capítulo 26 de Mateus está acontecendo a última ceia. Jesus já havia anunciado que seria traído. E Jesus está partindo para um dos momentos, a partir daquele momento, de maior medo e aflição. Não medo da cruz, de repente você já ouviu isso, mas medo do abandono de Deus, quando ele estivesse na cruz. Porque Jesus estaria levando o pecado de toda a humanidade sobre ele. Deus não compactua com o pecado. E é por isso que naquele momento, a presença de Deus se apartaria de Cristo, porque Cristo estava carregando o pecado de todo o homem, de toda a humanidade. E na verdade o maior medo e a maior frustração de Jesus, de repente, não era pela dor que ele teria que sentir, mas pelo abandono de Deus, pelo abandono da presença de Deus. Tanto que quando ele estava na cruz, ele pergunta: Pai, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Então a gente vai perceber que Jesus agora está na última ceia, já sabe que foi traído, e sabe que a partir daquele momento, Jesus era onisciente, sabe que a partir daquele momento iniciaria uma sessão de dores da sua vida, de aflição.
Jesus sentiu aflição. E eu acredito que naquele momento Jesus também sentiu medo. Medo desse abandono que ele precisaria passar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava com medo, ele caminhando para o lugar da sua aflição, o hino não saiu dos seus lábios. A Bíblia diz: e tendo cantado o hino, eles foram para o Getsemane. A Bíblia diz que Jesus está com medo, está aflito, mas está orando, pedindo a Deus que, se possível, apartasse dele aquele cálice, mas que todavia fosse feita unicamente a vontade de Deus. A Bíblia diz que naquele momento um anjo do Senhor desce do céu e começa a consolar a vida de Cristo, a vida do nosso Mestre, a vida do nosso Senhor. E o que eu aprendo com isso aqui é que no momento do medo Jesus orou. E quando Jesus orou, ele foi consolado. Glória a Deus. Olhe para cá que eu quero liberar mais uma palavra para que você aprenda o que Deus quer te ensinar nessa noite. Não cesse da tua boca a oração no momento que o medo te apunhalar, te afligir, porque no meio do medo Deus te consola, no meio da aflição Deus é contigo, Ele não te deixa desamparado. Aleluia. Isaías diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia ele não se esquecerá de um filho seu. Então deixa eu liberar mais uma palavra de Deus para a tua vida. No meio desta angústia, desse medo, não permita que a oração, oh, glória a Deus, não faça mais parte do teu viver, porque enquanto você ora, Deus traz combustível para a tua alma. Enquanto você ora, Ele consola o teu coração. E para quem tem mão levantada, eu quero profetizar que Deus está te consolando no meio desta guerra. Deus está te consolando no meio desta luta. Ele te trouxe aqui para te dizer que tu não está passando por esse medo sozinho, mas Ele está contigo. Já vou terminar. Mas Davi faz uma declaração no Salmo 23. E ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu olho para Davi fazendo essa declaração, e olho para os discípulos na tempestade, e eu chego a uma conclusão, e eu vou finalizar aqui, falando de medo, eu vou finalizar aqui. Na tempestade, os discípulos deram mais vazão ao seu medo do que à sua fé. E é por isso que Jesus olha para os discípulos e pergunta: ainda não tendes fé? Os discípulos ouviram sobre fé, viam pessoas chegando com fé diante de Jesus, e no meio de uma situação eles sentem medo a ponto de fazer com que o seu medo anule a sua fé. Aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: ainda não tendes fé? Mas eu olho para Davi dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. E aí Deus fala uma coisa no meu coração e eu quero concluir. O problema não é sentir medo. O problema é a forma como a gente reage diante dele. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não sei se você percebeu, mas em todos esses textos que eu citei aqui, existe algo em comum. E o que? Para todos esses homens que venceram o medo, Deus os permitiu desfrutar de algo no mundo espiritual. Vamos lá? Vamos voltar? Pedro venceu o seu medo, se permitiu ser tratado por Deus. E Deus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Davi estava na caverna com medo, venceu o seu medo. Deus lhe deu uma nova canção. Jesus estava com medo, orava e foi consolado. Por quê?
O que você entende disso aqui? O que você quer dizer com isso aqui, Gerson? Que aquilo, a maneira como nós reagimos diante dos medos que se apresentam diante de nós, ela nos faz desfrutar de um nível espiritual mais profundo. E é por isso que Deus me trouxe aqui para te dizer: reage. Você está parando diante do seu medo por quê? Você está parando diante dessa afronta por quê? Deus quer te fazer desfrutar de um nível espiritual mais profundo, mas vença os seus medos. Se você puder, fique em pé. A gente vai finalizar. Isso. Obrigado. Eu queria que você segurasse na mão desse crente. Segura bem firme. Olha dentro da bilha do olho dele, do olho azul dele. Agora você vai dizer para ele assim: reage. Está muito fraco. Fala para ele assim: reage. Eu acho que pode ficar melhor. Fala assim para ele: reage. Porque Deus tem um nível mais profundo de intimidade para a tua vida. Só quem recebe isso vai levantar as suas mãos. Oh, glória a Deus, o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: levanta essa cabeça, porque eu quero te levar a um nível mais profundo. Glória a Deus, reage, porque eu quero te fazer desfrutar de uma intimidade comigo. Deus me trouxe aqui para te dizer: enquanto você vence os teus medos, você conquista um lugar aos pés do Salvador. Se você puder, com a mão desse crente agarrada, levanta para cima e diga para ele: hoje é noite de guerrear contra os teus medos. Hoje é noite de guerrear contra a tua própria vida. Hoje é noite de guerrear consigo mesmo e dizer: medo, eu não vou parar diante de você. Eu fui encorajado por Deus nessa noite, então eu quero profetizar: seja encorajado por Deus agora. Receba a ousadia de Deus agora. Você não vai parar diante desse medo, diante dessa situação. Deus está dizendo: você vai para a fornalha, vai, mas você vai caminhar de um lado para o outro, porque quem te acompanha te faz desfrutar de novas experiências diante dos teus medos, diante das dificuldades, diante dos problemas. Então reage. Reage. O que Deus espera de você é só uma reação. Aleluia. Oh, aleluia. O que Deus me trouxe aqui para te dizer é: reage. O que eu estou esperando de você é apenas uma reação. Eu
para te impedir